Muito bem, nos vídeos anteriores nós acompanhamos vias metabólicas de catabolismo da glicose. Então, partindo da glicose, nós seguimos pela via glicolítica, chegando a piruvato, que foi depois convertido a acetilcoenzima A, que foi totalmente oxidado no ciclo de Krebs. Nesse processo, nós tivemos a produção de coenzimas reduzidas que, posteriormente, através da cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa, nos levaram a ATP. Também tivemos a produção de ATP em fosforilação ao nível de substrato, aqui em reações, da via glicolítica. Portanto, parte da reação, parte da energia de oxidação da glicose totalmente a CO2 e com a concomitante produção de água, parte dessa energia acabou armazenada, digamos assim, nas moléculas de ATP. Então, foi esse o caminho, em linhas gerais, que nós seguimos até esse ponto. E agora nós vamos seguir por uma outra via metabólica, que é a gliconeogênese, ou neoglicogênese, onde, partindo de um intermediário aqui do ciclo de Krebs, nós vamos seguir um caminho como que inverso àquele da via glicolítica, em certo sentido inverso, voltando, então, partindo desse intermediário e produzindo, sintetizando glicose. Então, essa via número 2, a gliconeogênese. Essa é a lógica, em linhas gerais, do processo que nós vamos acompanhar. Em que contexto se insere essa via metabólica agora? Vocês devem se recordar, quando nós falamos de via glicolítica, que nós temos células, tecidos, que dependem fortemente de glicose para o seu metabolismo e produção de energia, que são células do cérebro e as hemácias. Elas consomem, como mostrado aí, uma grande quantidade de glicose. Em situações em que o fornecimento de glicose não está ocorrendo, ou seja, que o organismo, por exemplo, está em jejum, o fornecimento de glicose a estas células depende de um estoque de um polissacarídeo, que é o glicogênio, armazenado no músculo e no fígado. Então, por sinalizações hormonais, como nós veremos adiante, durante a situação de jejum, uma fonte de glicose para manutenção da glicemia, glicose em circulação no organismo, e uma outra fonte que se torna cada vez mais importante à medida que o jejum se prolonga e o estoque de reserva de glicogênio vai sendo esgotada. Então, uma via que vai se tornando cada vez mais importante na manutenção da glicemia à medida que se estende o jejum é justamente a neoglicogênese, realizada por células principalmente do fígado, em alguma extensão também do rim. Essa via metabólica vai partir de, digamos assim, esqueletos carbônicos que estão aqui, né, em precursores como lactato, aminoácidos, esses daqui os principais, em alguma extensão glicerol, mas menos importante. Então, esqueletos carbônicos dessas moléculas, desses precursores, nessa via, vão ser conduzidos para a produção de glicose, que será colocada em circulação para manutenção da glicemia do organismo. Como eu disse, principalmente em células do fígado, que vai ocorrer esse processo. Então, vamos tentar descrevê-lo. Acho que está clara a situação em que se insere essa via metabólica. Então, como eu havia dito, vamos partir de um dos precursores, que é o lactato. Então,
Então, lactato que pode ter sido produzido por células musculares ou pelas hemácias, como a gente havia comentado anteriormente, e esse lactato, nas células do fígado, por meio da enzima lactato desidrogenase, pode ir a piruvato. Nós já tínhamos visto essa reação no contexto da via glicolítica, na reciclagem, digamos assim, reoxidação das coenzimas NADH reduzidas. Uma situação em que temos uma maior concentração de lactato, nós já tínhamos visto que essa reação podia ser revertida, como marcado aqui, catalisada pela mesma enzima, gerando piruvato. Bem, então esse é o ponto de partida aí, da gliconeogênese, usando esse precursor, e o piruvato agora vai seguir um caminho como que se fosse o inverso da via glicolítica. Nós tínhamos visto a via glicolítica indo de glicose a piruvato. E agora, de alguma maneira, o piruvato vai seguir um caminho retornando, uma via retornando a glicose. A via não é, de fato, uma reversão da via glicolítica, neoglicogênese não é, de fato, uma reversão da via glicolítica, porque, como nós havíamos comentado, há 3 reações da via glicolítica que tem um ΔG fortemente negativo e que são, portanto, irreversíveis. Nesse sentido, a gliconeogênese utilizará de reações catalisadas por outras enzimas para cumprir essas 3 etapas, mas as outras reações que são reversíveis da via glicolítica compartilharão as mesmas enzimas e os mesmos metabólitos com a gliconeogênese. Então, repetindo, partindo do piruvato, de certa maneira, nós vamos reverter o caminho até a glicose. Mas a gliconeogênese não é simplesmente uma reversão da via glicolítica devido a esses passos irreversíveis que não podem, portanto, ocorrer em sentido inverso. Haverão enzimas particulares da gliconeogênese, mas a maior parte delas e dos metabólitos são os mesmos da via glicolítica, porque são reações reversíveis, A2, A4, A6, 7, 8, 9, como marcadas aqui. Portanto, basta que haja um aumento na concentração, por exemplo, desse fosfenol piruvato em relação ao fosfoglicerato, que essa reação ocorrerá no sentido de fosfenol piruvato para fosfoglicerato e assim por diante. Ok? Então, creio que esteja claro. Vamos olhar, então, as reações que eram irreversíveis e verificar quais as enzimas, quais os processos usados agora para esses passos na via da gliconeogênese. Então, a reação número 1 e a reação número 3, eram reações que na via glicolítica ou na glicólise, eram reações que consumiam ATP, catalisados pela exoquinase, indo de glicose a glicose 6-fosfato, ou glicoquinase nas células do fígado, certo? Então, essa reação. A outra reação, que é a número 3, da via glicolítica, indo de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato, que era catalisada pela fosfofructinase 1 com o consumo também de ATP. Então, a quebra da ligação anidrido fosfórico presente na molécula de ATP e garantia um ΔG negativo a essas reações e uma irreversibilidade a elas. Agora, na gliconeogênese, em azul aqui à direita, essas reações serão, então, agora catalisadas por outras enzimas que são fosfatases. Elas irão catalisar a hidrólise da ligação éster fosfórico presente, por exemplo, na frutose 6-bisfosfato, levando ela à frutose 6-fosfato. A hidrólise dessas ligações éster fosfórico permitirão ou proporcionarão um ΔG negativo, a reação favorável nesse sentido.
que subindo aqui. Tá? Então, de frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato, catalisada por essa fosfatase, e de glicose 6-fosfato a glicose, catalisada pela glicose 6-fosfatase. Também uma reação de hidrólise da ligação éster fosfórico, encontrada aqui, na glicose 6-fosfato. Então, essa é a maneira como essas reações são realizadas nesse sentido desses metabólitos de frutose 1,6-bisfosfato caminhando na direção de glicose. Essa é uma reação catalisada por uma isomerase e ela é reversível, é a mesma na via glicolítica e na gliconeogênese. Então, caminhando nesse sentido, na direção de glicose aqui na via da gliconeogênese. A próxima reação, que era irreversível na via glicolítica, era a última, era aquela que ia de fosfenol piruvato a piruvato. E nesse caso, a reação partia de um composto que tinha uma ligação de alta energia, e na sua conversão a piruvato, a reação estava acoplada à formação de uma ligação anidrido fosfórico, portanto, a formação de uma molécula de ATP a partir de ADP, catalisado pela piruvato quinase. Então, essa era a reação na via glicolítica, e agora, então, nós temos que, partindo aqui na gliconeogênese em azul, indo de piruvato a fosfenol piruvato, naturalmente, para a formação desse composto, que tem uma ligação de alta energia, um composto de alta energia, a reação dependerá do consumo de ATP. De fato, aqui, para uma molécula de piruvato, indo a fosfenol piruvato por esse caminho, nós dependeremos do consumo de 2 ATPs. Lembrem-se que GTP é equivalente a um ATP em termos energéticos. Muito bem, então a reação agora depende de 2 enzimas, a piruvato carboxilase. Nós já tínhamos visto essa enzima no contexto do ciclo de Krebs, nós já voltaremos a comentar essa coincidência. Então, piruvato carboxilase, partindo de ATP, piruvato e uma molécula de CO2. Notem que piruvato é uma molécula com 3 carbonos, oxaloacetato, que era um intermediário, um metabólito do ciclo de Krebs, tem 4 carbonos. Portanto, aqui nós temos uma reação de carboxilação, é uma reação que depende, nessa enzima piruvato carboxilase, da enzima biotina, um detalhe aí, e ela ocorre com o consumo de uma molécula de ATP. Em seguida, o oxaloacetato agora é descarboxilado, de novo depende do consumo de um ATP pela fosfenol piruvato carboxiquinase, então liberou o CO2 aqui. Temos um caminho que depende de carboxilação, depois de descarboxilação, mas com o consumo de 2 ligações de alta energia aqui do ATP, 2 ATPs, 2 ligações anidrido fosfórico, para que de piruvato nós formemos uma ligação de alta energia no fosfenol piruvato e o processo seja irreversível nesse sentido. Vejam, aqui consumia 1 ATP, gerava um ATP, desculpem, aqui consomem 2, certo? Então, torna a reação irreversível nesse sentido, e ainda assim, temos um ΔG negativo, e ainda assim, a formação de uma ligação de alta energia no fosfenol piruvato. Notem a proporção aí das moléculas de ATP para garantir essa reação irreversível nesse sentido na via da gliconeogênese. Então, agora, aqui, nós já descrevemos as 3 reações, as 3 etapas, cobrimos as 3 etapas que eram irreversíveis na via glicolítica. Então, se nós acompanharmos aqui, pelo lado esquerdo aqui da nossa projeção, partindo aqui do piruvato carboxilase vai a oxaloacetato, fosfenol piruvato carboxiquinase a fosfenol piruvato, aí
então é o caminho da gliconeogênese, agora compartilhando as enzimas da via glicolítica, aqui descritas, seguimos nessa direção. Naturalmente, aqui, para chegarmos a uma molécula de glicose, partiremos de 2 de piruvato, porque aqui é um composto de 3 carbonos, e aqui é um de 6. Então, vamos por essas etapas irreversíveis, em seguida por essas que são reversíveis, a isomerização, a frutose 1,6-bisfosfato, aí a ação das fosfatases. Então, nessa direção irreversível, isomerase compartilhada com a via glicolítica, mais uma fosfatase, glicose 6-fosfatase. E vamos à glicose, então, seguindo, digamos assim, por essa lateral aqui, nós vemos as reações da via da gliconeogênese. Notando, então, partindo, então, de piruvato até lá, nós tivemos o consumo de 2, notem aqui nessa reação também há um consumo de ATP, 2, 3 ATPs, lembrando que partimos de 2 piruvatos, portanto, 6 ATPs nesse caminho de piruvato, retornando à glicose, além de 2 coenzimas reduzidas NADH. Então, essa é a descrição do caminho da via da gliconeogênese. Lembrem-se que eu havia comentado que o oxaloacetato é um intermediário do ciclo de Krebs, e é justamente por esse ponto, ele está representado aqui, é justamente por esse ponto que aminoácidos podem ser convertidos a esse intermediário do ciclo de Krebs, que é o oxaloacetato, e a partir dele seguirem o caminho da gliconeogênese até a glicose. Como eu havia dito, um outro importante precursor da formação, precursor da gliconeogênese eram aminoácidos na situação de jejum. Certo? Então, explicado aí o ponto de entrada dos aminoácidos na gliconeogênese. Aspecto interessante ainda, ao observarmos ainda nessa via, é que, como nós havíamos comentado nas reações da via glicolítica, é uma via que ocorre no citoplasma da célula. Agora, aqui nós temos algumas reações da gliconeogênese que são compartilhadas com a via glicolítica, compartilham as mesmas enzimas, portanto, ocorrem no citoplasma, mas nós temos outras enzimas particulares da gliconeogênese, de reações particulares da gliconeogênese, que ocorrem em outros compartimentos. Então, aqui, a conversão do piruvato a oxaloacetato, que era uma carboxilação, dependia da piruvato carboxilase, nós já tínhamos visto essa reação no contexto do ciclo de Krebs, para a formação de oxaloacetato, que é um importante metabólito do ciclo de Krebs, e nós tínhamos visto que essa enzima reside na matriz mitocondrial. Então, aqui, essa reação da gliconeogênese, piruvato oxaloacetato, ocorre na matriz mitocondrial. Depois, a saída do oxaloacetato para o citoplasma não ocorre diretamente, nós tínhamos visto isso já na situação da lançadeira malato-aspartato, o oxaloacetato não atravessa a membrana interna da mitocôndria, mas há um transportador de malato, que fazia parte da lançadeira malato-aspartato. Então, através dessa malato-desidrogenase, oxaloacetato e amalato, esse sim tinha um transportador, um translocador na membrana interna da mitocôndria, ele atingia o citoplasma, onde uma enzima que catalisa a mesma reação, agora no sentido inverso, no citoplasma, retornava o oxaloacetato. Então, como se o oxaloacetato fosse transferido para lá, consumiu um NADH, gerou um NADH, o balanço é nulo, só como se tivesse translocado um NADH para cá. E o oxaloacetato em conjunto. Então, a piruvato carboxilase, uma enzima da via da gliconeogênese, ocorre na matriz mitocondrial.
uma vez que o oxaloacetato esteja no citoplasma, aí nós temos ainda a reação da carboxiquinase, a fosfenol-piruvato carboxiquinase, a descarboxilação formando fosfenol-piruvato, essa sim ocorrendo no citoplasma, e daqui agora as reações reversíveis da via glicolítica compartilham as mesmas enzimas com a via da gliconeogênese. Notem, então, essa compartimentalização dessas reações, isso ocorre, por exemplo, nas células de fígado, mas em alguns organismos, a carboxiquinase também faz parte, reside na matriz mitocondrial, então, como se essa reação de oxalacetato a fosfenol piruvato também ocorresse aqui na matriz mitocondrial, e aí, então, o fosfenol piruvato é transportado para o citoplasma e segue a via da gliconeogênese. Então, uma variação aí, em alguns animais, essa situação ocorre. De qualquer maneira, a compartimentalização, digamos, de parte desse processo de piruvato até fosfenol piruvato, duas reações, ou totalmente compartimentalizado dentro da matriz mitocondrial. Por fim, também olhando esse aspecto da compartimentalização, a última reação da gliconeogênese, que é aquela catalisada por essa glicose 6-fosfatase, né, que é a que vai efetivamente gerar glicose, essa enzima ela é encontrada no interior do retículo endoplasmático, que é uma organela subcelular, e então essa enzima habita o retículo endoplasmático nas células das células do fígado e de rim, que são órgãos onde ocorre a gliconeogênese. Então, notem esse processo, a via da gliconeogênese ocorrendo parte das reações no interior da matriz mitocondrial, depois parte no citoplasma da célula e, finalmente, uma reação ocorrendo no interior do retículo endoplasmático. Então, essa é a descrição. Essa é a descrição da via da gliconeogênese, e no próximo vídeo nós vamos passar à regulação dessa via, que naturalmente será colocada em contexto com a regulação da via glicolítica.